Gravando. Então, boa noite a todos, agora oficialmente, a gente já estava aqui conversando todos, né? Mas boa noite, Mariana, boa noite, professora Eli, professora Kátia, que estão aqui presentes. Então, eu queria primeiro apresentar a Mariana para vocês, antes de passar a palavra, né? A Mariana, para quem não conhece, vocês viram que nós conhecemos ela muito bem, a Mariana é graduada em Pedagogia, ela tem mestrado e doutorado na área de Educação pela PUC de São Paulo. Ela é professora do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Centro Universitário do Sul de Minas e também do mestrado profissional em Educação da Universidade de Taubaté. A Mariana ela atua como coordenadora de cursos de especialização, participa de vários grupos de pesquisas e a Mariana já trabalhou alguns anos conosco aqui na EAD. Então, hoje, a Mariana vai falar sobre as habilidades e competências na BNCC. Mariana, Zana, muito obrigada. E autora de diversos livros que eles estudam na pedagogia. Verdade. Não só na pedagogia, os outros alunos, disciplinas pedagógicas, muitos livros por aí, vocês vão encontrar o nome da Mariana. Né? De currículo é da Mariana, gestão de sala de aula, é verdade. As licenciaturas todas estudam. Todas as licenciaturas estudam. Mariana, seja bem-vinda. A palavra é sua. Joelson, obrigada. Obrigada, Su, obrigada, Eli, pelo convite, né? É um prazer sempre retornar aqui na EAD. Eu saí oficialmente da EAD, mas a EAD não sai de mim, né? Então, tem toda essa preocupação de estar sempre trabalhando e cuidando, né, dessa modalidade de ensino, do trabalho que a gente faz, né? Eu sinto, isso como ele falou mesmo, que é um pouquinho de mim desde a fundação, né? Desde o comecinho, né? Então, tem livro texto, acho que o de currículo é o mais antigo, né? De 2011, acho. Eu lembro, eu estava grávida da Ana escrevendo, né? Junto com a finalização da tese, eu fazia... É um livro bastante querido, né? Que eu lembro bastante. E esse último, né? De avaliação. Então, tem gestão de sala de aula, também ficou bem legal. Temos de ATPA. Tem de ATPA, que também a gente falou sobre memorial, né? De pesquisa, muito bom. Foi um trabalho bem legal. E, assim, eu sou muito grata, né, às meninas por eu escrever e continuarem pedindo para eu escrever, né? Então, isso é muito legal. A gente vê que está dando certo devagarzinho, né? Esse trabalho vai dar certo. Então, agradeço bastante por estar aqui para poder conversar um pouquinho, né, com vocês sobre alguns temas. Eu estava olhando nos meus registros e acho que mais ou menos nessa época, no ano passado, foi uma das primeiras lives que eu fiz em tempos de pandemia, foi aqui na EAD, a convite da Eli na época, né, Eli? Foi sobre gestão pedagógica, acho que gestão de sala de aula, das práticas. Né? Em ambiente de aprendizagem. Em ambiente de aprendizagem, exatamente. Estava olhando a chamada, falei, gente, 1 ano já. Né? Então, assim, fico muito, muito mesmo feliz de poder estar aqui com vocês, conversando, né? Eu acho que muito mais que uma palestra, é uma grande conversa sobre essas coisas que a gente já vem discutindo como importantes, né? Na formação de professores, na nossa formação enquanto ensino superior, inclusive, né, assim, é uma formação direta para pensar na BNCC, é um assunto direto para as licenciaturas, né, mas é um assunto também que interessa a todo mundo em termos de formação que se preocupa com a educação básica. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente poder conversar, né, sobre essas questões de habilidades e competências dentro desse contexto da BNCC. Né? Então, bom, a Su já me apresentou, né? Meu nome é Mariana, trabalho aqui na universidade atualmente no mestrado em Educação, no mestrado em Desenvolvimento Humano também, e hoje estou na coordenação do curso de especialização em Psicopedagogia, que é uma alegria, né? A gente está com a 2ª turma, é um curso bastante antigo da universidade, que teve uma pausa aí nos últimos anos, e agora a gente voltou num sistema de 2ª turma já, dessa 2ª leva de curso, e que estamos caminhando por um formato totalmente EAD também do curso, né? Então, é uma alegria poder estar aqui falando em nome de tanta gente que passou, né? De tanta gente que passou nesse percurso educacional.
Então, muito embora meu nome seja Mariana, eu trabalho seja pedagoga, meu mestrado, doutorado em educação, acho que muito do que eu vou falar também é reflexo de toda a minha trajetória, né, pessoal e profissional, e também, principalmente, do meu trabalho aqui na EAD com vocês, né, com bastante gente tão querida, que foi quando eu comecei por conta da reformulação dos currículos das licenciaturas, por conta da reformulação dos próprios livros-texto, um pouco das salas, das atividades, que foi quando a gente começou a refletir sobre a necessidade de estudar a fundo a BNCC. Na época não estava homologada ainda a parte do ensino médio, mas de compreender as concepções e o quanto a gente precisava pensar nessa coisa das licenciaturas com uma formação direta compreendida nessa dimensão do currículo. Então, dentro desse contexto, a proposta da conversa de hoje não é a gente falar especificamente sobre cada nível de ensino proposto na base, em cada habilidade, em cada competência, mas é de compreender como esse sistema da base foi pensado, foi formulado a partir da dimensão das competências e das habilidades, no que elas se relacionam com a dimensão dos conteúdos, né, e depois das estratégias de ensino, para que a gente consiga, cada um no seu curso e no seu fazer de professor, entendendo essa lógica, aplicar naquela habilidade específica, naquele eixo específico, naquele conteúdo específico, naquela série específica. Porque se a gente não compreende esse todo do que se constitui competência e habilidade dentro da BNCC, a gente acaba se transformando num professor que cumpre tarefas, que cumpre prescrições e que vai buscar lá. Então, trabalho no 6º ano, qual é a competência, a habilidade, ou qual é o conteúdo, qual é o mês, e vai fazendo uma grande coach, a gente costuma dizer coach de retalhos, mas nesse sentido não no bom sentido, mas num copia e cola, num organiza um quebra-cabeça, meio sem sentido, meio sem compreender a intencionalidade de onde a gente quer chegar. Quando a gente, ao contrário, compreende essa estrutura maior, né, de como como a base foi pensada e como a gente, em cada um dos estados, em cada um dos municípios, em cada rede, em cada escola, consegue pensar essa articulação e essa estruturação com os valores daquela escola, com as pessoas que estudam lá, com a lógica da comunidade. Então, nós vamos passar um pouquinho por essa discussão do conceito de habilidades e competências da base, considerando essa perspectiva. Então, é importante entender que a BNCC foi um documento normativo, né, que foi construído ao longo de alguns anos para que pudesse contemplar todas as 3 dimensões da educação básica, ou seja, a educação infantil, o ensino fundamental e, mais recentemente, o ensino médio. Embora seja um documento normativo, né, a própria introdução da BNCC vai dizer que ela é um conjunto orgânico e progressivo, porque justamente a ideia foi formulá-la num consenso de vários profissionais da educação em várias instâncias, então conselheiros municipais, estaduais, nacionais, de diferentes organismos, de diferentes instituições que foram se organizando para que pudessem pensar essa base, né, no sentido de quais seriam, não os conteúdos essenciais, mas quais seriam as aprendizagens essenciais para cada nível, para cada modalidade de ensino. E quando a gente pensa na educação básica como um todo, ou seja, da educação infantil ao ensino médio, fica... se você pensar numa coisa para ser feita ao mesmo tempo para essas 3 modalidades que têm uma diversidade de características quanto faixa etária, constituição de conteúdos, etc., tem que ser um trabalho para ser sério, que seja feito com cuidado e respeitando cada nível. Então, ele precisou ser processual, por isso a base não foi um documento homologado de uma vez nas 3 modalidades de ensino. O trabalho que foi realizado para que a base se constituísse foi um trabalho desses consultores que pensassem, bom, o que uma criança ao longo da educação infantil e ao término da educação infantil precisaria aprender? O que uma criança que entra criança no 1º ano do ensino fundamental e sai no 9º ano adolescente, o que ela precisa aprender ao longo deste percurso para que
no meio dele, que é a transição dos anos iniciais para os anos finais, a criança saiba, em termos de aprendizagens, e o que ela saia lá no final do 9º ano, no final do ensino fundamental, aprendido. E a mesma coisa no ensino médio, né? Então, o que um adolescente, um jovem, entra no ensino médio, o que ele precisa aprender ao longo desses 3 anos, e o que se espera que ele saia tendo aprendido. Isso é o primeiro conceito, que ele é o mais importante, porque ele é um conceito estruturador da base, porque a gente sai um pouco da lógica do que precisa ser ensinado, né? E passa a olhar para a lógica da pessoa que aprende, que não é uma pessoa, que é uma pessoa, né? Então, que não é alguém que é só, por exemplo, cognitivo, que é só racional, mas que está instalado no mundo, que tem uma dimensão biológica, que tem questões psicológicas, que tem questões de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento coletivo. Então, quando eu passo a olhar para a lógica das aprendizagens, a gente passa a tendência, o que se espera é que a gente, enquanto professor, enquanto quem elabora os currículos, enquanto diretor de escola, enquanto membro de órgão central das diferentes redes de ensino, consiga compreender que a minha função de ensinar, né, então o meu fazer enquanto professor, ele está a serviço da aprendizagem do aluno. Por isso requer de mim, por exemplo, professora de educação infantil, habilidades, estratégias, seleção de conteúdos, determinação de tempos de aprendizagem, diferente de um professor que também é pedagogo, que vai atuar no 5º ano do ensino fundamental, que é diferente da organização dos tempos de um professor, sei lá, de matemática, que vai atuar nos anos finais do ensino fundamental. Então, porque são crianças, jovens com idades diferentes, com necessidades diferentes, com capacidades diferentes, que precisam de uma organização diferente de tempo, de espaço, de conteúdo, com comunidades mais vulneráveis ou menos vulneráveis, com salas mais cheias. Então, são vários identificadores, ou são várias questões que vão exigir da gente, enquanto professor, uma postura, uma atitude, critérios diferentes que vão variar em função de quem está aprendendo, e não em função unicamente da minha pessoa que estou ensinando, né? Então, eu consigo balizar, eu consigo adaptar, consigo flexibilizar aquilo que eu vou ensinar em função dessas necessidades de aprendizagem desses alunos e em função do tempo que eu tenho, dos conteúdos que eu tenho, dos meus objetivos de aprendizagem. Então, esse é o primeiro norteador que foi pensado a estruturação da BNCC, da base, né? Além disso, ela tem uma outra dimensão que é muito importante, que não é a dimensão de ser uma lista de conteúdos, né? A BNCC tem como função, um dos princípios maiores, né, um dos objetivos maiores, era que ela condensasse princípios não só de conteúdos, mas princípios éticos, políticos e estéticos, na verdade, políticos não relacionados a uma dimensão política partidária, mas entendendo que é uma dimensão da escola de ação sobre o mundo, de refletir sobre este lugar, né, a polis, ou seja, de refletir sobre o lugar onde eu estou, esse meu pequeno mundo, sobre o mundo de uma forma geral, e pensar a educação educativa também como um processo de transformação interior e exterior, né? Com vistas a uma formação que não seja só conteudista, ou não seja só metodológica, mas uma formação que seja de fato uma formação do ser humano integral, né? Então, uma formação humana integral que estabeleça, que esteja em função de construir valores, princípios, que olhe com cuidado para as pessoas, que faça com que as crianças, os jovens, os adolescentes, os próprios professores trabalhem em função de construir uma sociedade mais justa, mais democrática e inclusiva, né? Então, a BNCC vem como um documento norteador, trazendo muito forte os princípios de uma educação inclusiva, com os princípios de equidade, de respeito, de diversidade, e se torna uma referência para a formulação dos currículos de cada município, de cada estado, de cada instituição de ensino, juntamente com outros
documentos norteadores, como as diretrizes curriculares nacionais, como o Plano Nacional de Educação, como as diretrizes estaduais, municipais. Ou seja, a BNCC, a partir da sua homologação, já nas homologações provisórias, agora na homologação final com os 3 níveis da educação básica, ela integra oficialmente uma política nacional uma política nacional para a educação básica, que junto com esses outros documentos, ela vai balizar o alinhamento de outras políticas. Então, a BNCC, por isso que a gente tem tido um olhar muito grande para ela, e ela se tornou um grande alvo de críticas e de enaltecimento, porque ela passou a ocupar, em termos de políticas nacionais, um documento que não é norteado pelas outras políticas, mas que, ao contrário, norteia outras políticas relacionadas à educação básica, como, por exemplo, a política de formação de professores. Então, a partir dessa homologação final da BNCC, as políticas que vão formar professores, né, as que vão determinar quais são as competências, as habilidades e os conteúdos para as licenciaturas, por exemplo, elas se tornam um referencial importante para a organização dos nossos currículos de formação de professores. Também se torna um referencial para se pensar na política para se repensar agora na política de avaliação, tanto dos cursos de licenciatura, que formam professores, quanto na própria avaliação, nas políticas de avaliação, avaliação formativa ou avaliação externa, que vão pensar a própria educação básica. Ela se torna uma referência para elaborar conteúdos educacionais, ou seja, para que as redes, as diferentes redes, os diferentes sistemas consigam fazer depois agora essa seleção de quais conteúdos, trabalhar em quais anos, sob que perspectiva. Então, se é a perspectiva do conteúdo, se é a perspectiva do projeto, se é uma perspectiva mais disciplinar, se é uma perspectiva mais interdisciplinar, e por conta de como ela mostra, né, que as crianças, por exemplo, de educação infantil precisam aprender, os alunos dos anos iniciais do fundamental precisam aprender, os alunos dos anos finais do ensino médio, ela acaba norteando os critérios para a oferta e aquisição de infraestrutura escolar. Então, ela vai, a partir dessa concepção, por exemplo, de infância, que a base propõe, que é uma criança que tem que se desenvolver física, social, psicologicamente, que tem a dimensão do cuidar, do educar, os espaços para educação infantil não pode ser de qualquer jeito. Né? Então, ela vai ajudando a estabelecer critérios para a oferta também da infraestrutura nessas escolas. Então, veja, Mariana, todo. Oi, Su. Desculpa te interromper, a Pamela está com a mãozinha levantada, eu acho que é sobre aquele slide ali, então por isso... Vamos voltar. Legal. Pamela, qual a sua pergunta? Então, professora, é que, ensejando, né, essa questão que você está abordando, eu estou aqui fazendo uma atividade do módulo que é projeto interdisciplinar. E justamente no fórum me pergunta qual vivência que eu tenho na educação básica de alguma atuação do professor de forma interdisciplinar, né? Aí me puxou pela memória essa questão da BNCC, porque isso é lá em 1900 e bolinha, né? E eu lembro que teve um determinado momento, que foi quando a BNCC estava sendo discutida, né? Na escola que eu estudava, que era estadual, os professores entraram em greve. Então, a gente mal tinha, assim, aulas, né? E o pouco que eu tenho, os professores não tinham essa questão da interdisciplinaridade, era muito tradicional, né? E eu não sei se tem muito a ver também com essa questão da BNCC nesse período, né? Porque foi muito antes de 96, então eu acho que, assim, eu lembro que o professor ficava, como eu estava na educação básica, então era um professor até o 5º ano, né? Sim. Depois teve, né, toda aquela vivência com os professores de outras disciplinas, mas mesmo assim, até eu finalizar o Fundamental 2, os professores não tinham essa questão de fazer projeto interdisciplinar. Era muito cada um na sua matéria. O que eu tenho, assim, que eu acho que é mais próximo, foi no ensino médio que eu mudei de escola.
foi na escola estadual, que aí eu lembro muito assim que eu participei do Grêmio, então tinha essa questão com relação à história, com relação à arte, né, que a gente produzia na aula de arte de cartazes da campanha do Grêmio. Na história a gente fazia tipo debate, né, a gente usava um tempo da aula para poder debater essa questão do Grêmio enquanto ato político, né, dentro da escola. Então acho que isso era foi mais vivente no ensino médio do que na educação básica, né? E aí eu fiquei na dúvida se eu lembrei da BNCC, eu não sei se os professores daquela época não tinham essa prática porque acho que não se discutia, acho que a BNCC não estava muito nessa questão da discussão, né? Como vem sendo ao longo dos anos, né? A base, ela foi promulgada agora, só em 2017, né? A versão final, a partir, né, as últimas versões, mas é um movimento que ela começa, que é um movimento que sempre a instituição de uma política pública sempre é um processo. Então, assim, um órgão normativo como esse, de 2017, por exemplo, ele é fruto de anos de discussão. Então, se a gente pega a LDB, que foi nessa época, né, que foi promulgada em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a primeira versão dela, que agora teve alguns artigos já reformulados ao longo dos anos, mas quando ela é promulgada em 96, ela é reflexo já do movimento da promulgação da Constituição em 88. Né? Então, quase 10 anos depois, então quase 8 anos depois, se promulga uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação que propõe, né, que seja realizado um trabalho interdisciplinar. Depois, depois de 2 anos da promulgação da LDB, em 96 se promulgou a LDB, em 98 se promulgou os referenciais curriculares para a educação infantil e os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, que eram algumas diretrizes, se chamava de parâmetros, né, para que o professor conseguisse orientar a sua prática pedagógica, para que os currículos nas escolas conseguissem entender como trabalhar nas áreas e como trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais com um professor só, né? Então a gente daí foram várias nomenclaturas do professor polivalente, do professor do pedagogo, teve várias legislações sobre isso, mas o fato é que nos anos iniciais, na educação infantil, a gente tem o pedagogo, né, que é aquele que trabalha com todas as disciplinas. E depois, no Fundo 2, ou nos anos finais do ensino médio, a gente tem os professores especialistas. E agora tem uma grande discussão se é por disciplina ou se é por área, como que pode transitar entre as áreas, enfim. Mas, durante este processo, né, então, um pouco antes da década de 90, ali até a promulgação da LDB, esse movimento agora, se vinha discutindo já no meio educacional uma concepção de educação que agora a BNCC retoma com força também nesses documentos normativos, que é dizendo o seguinte: olha, a gente precisa cuidar das aprendizagens das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E para cuidar dessas aprendizagens, essas aprendizagens precisam fazer sentido, né? Porque tradicionalmente as escolas, a educação, ela organizou as disciplinas em pequenas caixinhas, em pequenos conteúdos, em idades, mas o conhecimento como um todo, ele não é encaixotado, né? Ele não tem as disciplinas, ele não tem os conteúdos. Então, eu tenho um conhecimento X. Então, vou pegar, por exemplo, a área da Suzana, que é de matemática. Então, você tem a ciência matemática, que é tão antiga quanto a civilização, né? Porque o homem passou a olhar o mundo que o circundava, a sua vida, passou a olhar para o céu, passou a querer compreender a Terra. Então, recentemente, tem até um projeto, isso depois me lembro de falar com vocês, né, que a gente que um pessoal parceiro nosso está fazendo para estudar essa coisa de por que a Terra é uma esfera, né? Não é todo mundo que foi para o espaço para olhar de fora que a Terra é esférica, mas não sei qual a quantidade de 1000 anos atrás, os matemáticos conseguiram comprovar com cálculos matemáticos que qual é o raio da Terra, qual é o diâmetro, que a Terra era esférica. Fizeram várias medições sem ter essa possibilidade de locomoção que a gente tem, né? Então, o pessoal vai fazer um experimento
no solstício de alguma coisa, em várias partes do mundo, para fazer algumas medições, para comparar e, pela fórmula matemática, ver que você não precisa ir lá para fora, para o espaço, para comprovar que a Terra é uma esfera. Mas há muitos anos atrás, hoje a gente consegue fazer, abre uma videochamada, tem alguém aqui, alguém em Portugal, alguém no Japão, as pessoas fazem os cálculos menores e chega a essa conclusão. Mas se conseguiu chegar a uma conclusão assim, sem ter essa possibilidade de locomoção, né? Por quê? Porque existe uma coisa que é a ciência matemática, que foi construída ao longo do tempo e que ela não é dividida em caixinhas, né? Ela é um compêndio de olhar a astronomia, de olhar o contexto, de olhar como as coisas se mexem, os cálculos... Se estiver falando muita bobagem, você me corta e conserta. Né, a dimensão do cálculo, ela foi pensada como? A partir de uma questão de vida prática, os registros, a própria história do número que a gente trabalha com as crianças menores. Então, como é que chegou na questão do algarismo? Como que era a estratégia que as pessoas usavam para registrar os cálculos? Então, teve todo um processo que não é uma caixinha só, que ela é contextualizada. A escola, ao longo dos anos, foi fragmentando, assim como a própria história da ciência, foi fragmentando essa ciência maior para ficar mais fácil de estudar, para ter, bom, as especialidades, igual você vai fazer um doutorado em matemática, você não vai estudar toda a matemática, você vai estudar um pontinho daquela ciência e se aprofundar lá dentro. Qual é o problema dessa super especialização quando a gente está trabalhando com formação de crianças, de adolescentes? É que você descontextualiza e daí você tira essa possibilidade real de fazerem as conexões. Então, a interdisciplinaridade, ela vem como conceito de um movimento no final dos anos 70, entre a década de 60 e 70, nas reuniões na França, principalmente da OCDE, com um movimento que dizia o seguinte, né, muito mais próximo do Piaget, vem para o Brasil no início dos anos 80, para dizer, olha, a gente precisa devolver a vida para essas crianças, né? Na escola e na própria ciência também, tem um movimento muito da ciência, da descontextualização. E que envolve essa dimensão, né? Até tinha um slide anterior, que era, dar um clique aqui, já mostro, que é isso, a gente precisa compreender que a escola, ela não forma só os conteúdos na caixinha, ela forma a partir de uma concepção integrada, de contextualização. Então, não significa que eu, professora de matemática, ou você, professora de língua portuguesa, vai deixar de dar aula de matemática, deixar de dar aula de português para fazer um projeto sobre um tema mirabolante. Não, é a gente, enquanto professor, vai trabalhar com um tema X, procurar compreender aquele tema X a partir que é legal por causa do conceito de competência que é a base, que a BNCC traz, que é olhar aquele tema que eu preciso trabalhar com aquelas crianças ou com aqueles adolescentes, né? Tem muita gente de outras licenciaturas aqui também, de olhar para o público que eu vou trabalhar, que é a criança ou adolescente, e procurar fazer algumas perguntas. Por exemplo, para aprender, sei lá, que a Terra é redonda, né? Então, estou na aula de ciência, tem gente de licenciatura em ciências biológicas aqui. Bom, para eu ensinar que a Terra é redonda, que a Terra é uma esfera, que se não falar redonda, pode dizer que é um círculo, né? Daí dá um problema, complicado o conceito. Ó. Qual é a melhor forma do aluno aprender isso que eu preciso ensinar? Puxa, eu sozinho com ciências não dou conta, eu preciso de alguém que me ajude com a questão dos cálculos matemáticos também, a gente pode fazer um experimento X. Então, entender que a gente também tem algumas limitações e precisa de outros professores para ajudar, ou mesmo, de repente, eu na minha escola não tenho um outro professor que me ajude. Mas hoje, muito mais do que nunca, a gente tem condição de pesquisa. Então, tem a internet a meu dispor, tem outros cursos, outros colegas, tal, para construir um ideal de projeto, mas que esteja em função do que os meus alunos precisam aprender. Isso é um trabalho interdisciplinar, né? Que eu saio da minha área para procurar ajuda da outra área, que pode ser um outro professor, ou a pesquisa na própria internet, ou em outras fontes de estudo, mas que esteja em função dos meus alunos aprenderem aquilo, né? E daí se passando os meus professores não trabalhavam, né? Também venho de uma escola dos anos 90, eu tive alguns que faziam, outros que não faziam, mas e hoje a gente tem um monte, né? As meninas, a gente trabalha bastante com isso já há alguns anos, e a gente vê muitos que fazem, muitos que não fazem, porque a gente esbarra numa questão bastante importante, que é a questão da formação de professores. Muitos não fazem porque não sabem fazer, ou porque nunca pararam para pensar nessa forma diferente de ensinar,
que faça sentido para os alunos, que dá mais trabalho, né? Porque envolve pesquisa, que envolve preparação, que envolve quebrar crenças, né? Então, muita gente fala, não, eu vou perder meu tempo, vou deixar de dar minha aula. Na verdade, você amplia o tempo, né? Você amplia, vai além. Então, a gente já tem muitos depoimentos de pessoas que fazem trabalhos assim e que os alunos aprendem muito mais, né? Muito mais rápido, que é exatamente esse conceito de competência que a base vai trazer. Ela vai dizer o seguinte, olha, essa coisa de não definir conteúdos mínimos para ensinar, mas de partir de um conceito de competência, é de entender que esse conceito ele não está tirando o conteúdo de cena. Muito pelo contrário, ele está trazendo para a cena, né, essa que ele chama de mobilização de conhecimentos, ou seja, dos conceitos, dos procedimentos. Então, tem um dos livros textos, a gente fala bastante disso, acho que é a Gestão de Sala de Aula, que vai falar sobre as diferentes dimensões do conteúdo, né? Então, o que eu estou falando quando eu estou dizendo de conteúdo? Né? Então, estou falando de conceitos, procedimentos, habilidades. Então, tem os conteúdos, que a gente faz uma releitura, né, do texto do Zabala, que eu acho que é um livro bastante importante para todo mundo ler, da prática educativa, que vai falar, bom, quando a gente está falando de competência, a gente não está falando de extermínio de conteúdo. A gente parte dessa mobilização de conhecimentos, que são os conceitos e os procedimentos, das habilidades, ou seja, daquilo que pode ser colocado em prática, das habilidades de pensamento, ou seja, habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais, e também da compreensão de atitudes e de valores para resolver problemas da vida cotidiana, né, do exercício da cidadania, do mundo do trabalho, ou seja, para resolver problemas interiores, né, problemas individuais, problemas coletivos, do coletivo mais próximo, do coletivo mais distante, mas que eu não consigo resolver de uma forma mais assertiva e mais humana se a escola for um lugar em que se trabalhe só conhecimento, conteúdo conceitual ou conteúdo factual, né? Ou só fatos, princípios, conceitos, num campo unicamente da memorização. Na escola, a BNCC vai dizer, olha, a escola é o espaço, é o lugar, nos diferentes tempos em que a gente precisa desenvolver competências e habilidades. Mas como? Competências que trabalham conceitos, procedimentos, práticas, né, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver estes problemas. Então, é uma compreensão bastante interdisciplinar do que seja a missão das escolas no Brasil. Tá? Então, esse é um conceito bastante importante, porque existe algumas críticas feitas a se mobilizar, né, se organizar o currículo por competências, dizendo que quando você fala de competências, você está deixando o conteúdo, que é a gente chama de conteúdo da questão epistemológica ou conceitual de lado. Na verdade, não, ela é construída neste alicerce dos conteúdos, das disciplinas, da ciência, mas considerando a dimensão de que não é só esse espaço, é também a formação integral das pessoas, é também a formação para valores, para a ética, para os princípios. E essa última versão da BNCC, essa versão final homologada, ela foi feita a partir de um movimento de olhar para dentro do Brasil, né? Então, todas as regionalidades, as questões mais pontuais das diferentes localidades do país, mas também olhando para uma agenda internacional. Então, muitos dos princípios da BNCC estão articulados, por exemplo, à Agenda 2030 da ONU, que vai dizer, olha, esses valores trabalhados precisam estimular, né, ou precisam contribuir para uma perspectiva de transformar a sociedade num lugar mais humano, mais justo, e também pensando no próprio planeta que a gente vive, em todas aquelas dimensões que a Agenda 2030 da ONU vai trazer em termos de preservação da natureza e em termos socioambientais, né? Que não é só uma preservação natural, como era uma compreensão que se tinha há uns 30 anos, mas é dentro da perspectiva socioambiental, que é o que a gente também pensa enquanto elemento estruturante dos nossos cursos, principalmente aqui na EAD, né? E a BNCC vai dizer o seguinte, olha, então essa lógica aí das competências, né, de um modão geral, em todas nas 3 modalidades de educação básica, educação infantil, fundamental e ensino médio,
elas estão estruturadas, cada um nos seus conteúdos específicos, nas suas habilidades específicas, nos seus eixos particulares, elas estão estruturadas debaixo de um grande guarda-chuva que contém 10 grandes competências. Na BNCC está escrito 10 competências gerais de educação básica. Então, eu gosto bem de imaginar que essas 10 competências gerais, estruturantes, são um grande guarda-chuva e que debaixo desse guarda-chuva estão as 3 modalidades de ensino, a educação infantil, fundamental e o ensino médio, e dentro de cada uma as suas especificidades. Então, vamos pensar nas áreas do ensino médio. As áreas do ensino médio também estão dentro desse guarda-chuva. As disciplinas e as áreas do fundamental também estão aqui. Os eixos da educação infantil também estão todos dentro desse grande guarda-chuvão, que são as 10 competências gerais de educação básica, né, previstas aí oficialmente nessa estruturação da base. Então, se a gente pega, por exemplo, a primeira competência geral, ela vai dizer assim, é preciso valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para entender a realidade, explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com uma construção de uma sociedade mais justa. Então, se a gente fosse tradicionalmente olhar essa competência, a gente falar, poxa, olhar para as disciplinas tradicionalmente, por exemplo, do Fundamental 2, que disciplinas trabalham com conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo? História trabalha com isso, geografia trabalha com isso, matemática trabalha com isso, física trabalha com isso, química trabalha com isso, biologia trabalha com isso. Ou seja, cada área ou cada disciplina, língua portuguesa, por exemplo, a gente trabalha um pouco da estrutura da língua, vai trabalhar com a lógica de compreender o que historicamente foi construído sobre aquele conhecimento, mas que, na verdade, é o que foi historicamente construído sobre o mundo, né? Sobre o mundo, no sentido o mundo, né? Então, penso a história da matemática, por exemplo, história da física, mas sobre a história do meu bairro, a história da cidade, a história do país, a história do mundo, né? A história dos continentes. E como eu faço essa seleção? Né? Então, eu não trabalho especificamente, por exemplo, a história do meu bairro no 9º ano do Fundamental e a história da Europa no 1º ano do Fundamental. Como é que eu faço a escolha? Né? Eu fiz inversamente de propósito. Mas como é que eu faço esta seleção de qual conhecimento historicamente construído eu vou num ano de escolaridade ou trabalho no outro? Eu vou precisar muito mais do que uma prescrição, né, ou de um órgão normativo para dizer, no 1º ano você tem que trabalhar com a história do bairro. A pergunta eu enquanto professor, preciso entender os porquês, porque daí eu dou um passo além, né? Ao invés de eu ser um cumpridor de normas prescritivas, eu consigo entender por que bairro, a rua, a cidade, eu vou trabalhar no 1º e no 2º ano do Fundamental, e o outro continente eu vou trabalhar um pouquinho mais. Por exemplo, a gente tem, eu não lembro como é que chama o livro, mas dentro da psicologia da educação, que você vai entender como que a criança vai construindo o seu pensamento, né? Que também isso interfere na metodologia de alfabetização. Então, da onde é que eu parto com a criança menor? Parto do eu, do mais próximo, para aquilo que é mais abstrato, para o mais longe. Então, isso é conhecimento de psicologia da educação, conhecimento de como as crianças aprendem. Então, é muito mais do que uma prescrição, mas é a gente exercer enquanto educador, de fato, o nosso papel de professor e de educador, de pensar sobre esses sistemas, de pensar como as pessoas aprendem. E por isso, né, essas competências gerais são um grande guarda-chuva, porque nos ajudam a não fechar, né, a não dizer, olha, aprende assim porque é assim, ponto final. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, e acabou. Tem que ser no 1º bimestre do 2º ano, porque se ensinar no 3º bimestre do 1º ano, vai dar um pânico na cabeça das crianças. Não, é entender por que seria essa melhor escolha assim. E organizar os currículos, as atividades, os projetos nas diferentes faixas etárias em função dessa sistemática. Então, assim, essa é uma competência, veja, que tradicionalmente, há uns 50 anos, poderia estar, se a gente tivesse essas reflexões, estaria assim, olha, valorizar ou construir ou compreender conhecimentos historicamente construídos sobre história, geografia, matemática. Então, é um todo que cabe, que não está mencionado a disciplina especificamente,
Por quê? Conhecimento historicamente construído, né, para continuar aprendendo sobre aquilo, porque a história se constrói, a matemática tem descobertas, ainda mais que os avanços tecnológicos e científicos estão muito mais rápidos, então o conceito que você tinha de ciências está tendo outras práticas de laboratório, dentro da física, né, dentro da química, os laboratórios estão fazendo diversos experimentos, então materiais que a gente achava que não eram compatíveis, se expostos a a uma determinada situação, uma determinada temperatura, tem outros comportamentos, então que não estavam nos livros de 20 anos, mas vão começar a ser discutidos agora. Então, a lógica é muito mais profunda, é de fazer os alunos compreenderem que, sim, eles precisam olhar a história nas diferentes áreas, e não só na disciplina de história, né, mas olhar o mundo, e sabendo que para eu entender este mundo de hoje e projetar, né, e fazer proposições para o futuro, eu preciso compreender as diferentes histórias, né, e enxergar que a vida ela se constrói e a gente continua aprendendo, e os conhecimentos estão sendo construídos. E isso pode ser usado para o mal ou para o bem, né? Então, a proposta é que se faça isso em função de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais democrática, mais feliz, né? Então, se a gente for olhar, cada uma Estou correndo, tá, meninas? Cada uma das 10 competências gerais da BNCC vão falar sobre diferentes ordens ou diferentes olhares sobre essas aprendizagens essenciais que devem ser percorridas ou devem ser experienciadas ao longo de toda a educação básica. Então, compreender os conhecimentos historicamente adquiridos. Aqui, exercitar o espírito científico, a segunda competência. Então, eu preciso, nas diferentes áreas, exercitar curiosidade intelectual, recorrer à abordagem própria das ciências. Então, não se trata de ensinar o achismo. Eu acho que, sei lá, vi uma matéria, né, agora nessas coisas, né, na rede social, uma matéria que alguém falou sobre aquilo, mas é ensinar o pensamento científico para as crianças. Qual é a matéria, né? Qual é a notícia? Qual é o fato? Qual é o livro? Leu? Então, eu não posso fazer a crítica a um livro, por exemplo, com base no que um leu, o outro disse, mas vamos ler o livro, fazer a crítica. Então, eu penso, ensinar o pensamento científico, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade, né, para investigar causa, elaborar hipóteses, testar, formular problemas, criar soluções, inclusive tecnológicas, né, com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Então, não é só desenvolver na aula de ciências a curiosidade e pensamento científico, mas pensar nesse conjunto de áreas, como que a gente pode trabalhar junto para que ajude a desenvolver nas crianças já pequenas até o ensino médio essa postura científica diante da vida, diante dos fatos, diante dos contextos. Então, veja, são competências, por isso que se chama competências gerais, porque não é questão que elas são generalistas, mas elas tratam de assuntos muito importantes, que é papel da escola, que o lugar de se discutir isso é na escola, nesse ambiente educativo, sobre todas essas questões, né, que envolve a grande questão do pensamento científico, isso mesmo que a Pamela trouxe no chat, né, que é um grande desafio de enfrentamento de fake news, que, por exemplo, elas conseguem ser disparadas muito rapidamente, porque as pessoas, elas se posicionam, né, e a gente está vivendo num mundo das polaridades, né, ou a favor ou contra, não se trabalha muito no meio termo, mas nas polaridades em função de um recorte daquela realidade. Então, de repente, eu uso uma rede social minha, eu vou dar minha opinião, sei lá, sobre a dissertação de mestrado da Suzana, e pego uma parte dada, uma frase do que ela escreveu, dou a minha crítica, e geralmente a estratégia é sempre uma crítica polêmica, e as pessoas começam a replicar aquela minha crítica a partir da minha crítica, não do trabalho original da Suzana. São poucos aqueles que vão ao trabalho original olhar e verificar se tem fundamento, se não tem, se é assim. Então, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, a Ju costuma usar, né, uma metáfora que é a profundidade de um pires, né? Então, está tão rasinho quando a gente coloca uma água no pires. E assim o mecanismo de disseminação de fake news, ou de polaridades, ou de brigas, e, por exemplo, a base, ela vem com uma proposta de, olha, a gente precisa ensinar o pensamento científico. Precisa ensinar, não será assim de combater as fake news, mas ensinar a mergulhar nessa história, olhar o pensamento
científico, valorizar, né, a competência 3, valorizar as diferentes manifestações, a compreender o conceito de cultura, né? Então, assim, porque é muito diferente do meu, é ruim, né? Então, de compreender que não se trata do bom e do ruim, né? Do bom, do bem e do mal, mas se trata de um movimento anterior de compreender aquele outro a partir da visão dele. E daí eu posso assumir se eu concordo ou não, a partir das minhas crenças, dos meus valores, e que em não concordando eu não preciso agredi-lo, né? Então, isso é formação humana, né? A formação integral. A que é diferente da escola, não, que faz parte de todo esse contexto mesmo, né? E como consegue isso? Por exemplo, a quarta competência vai falar sobre utilizar diferentes linguagens. Então, assim, a escola é o espaço em que a gente precisa formar não só para a linguagem oral e escrita, né, própria das línguas, da língua portuguesa, outra, mas de todas as linguagens, motora, visual, a Libras, por exemplo, com a escrita, a linguagem artística, de forma que a gente dê oportunidade do aluno não só conhecer, mas se expressar por meio das diferentes linguagens. E isso não é só em arte, por exemplo, isso não é só específico de língua portuguesa ou uma segunda língua, né? Então, a base é falar, olha, é preciso compreender as diferentes tecnologias para se comunicar, né? Então, por exemplo, com o advento da pandemia, a gente teve muita dificuldade de pessoas gabaritadas em muitas áreas que não conseguiam instalar alguns aplicativos minimamente, bastante simples, né? Para se comunicar, né? Então, as nossas reuniões, por exemplo, têm sido 100% online. E a gente brinca que quando aprender a usar um app, já tem o segundo, o terceiro, que tem um botão diferente. Então, você vai desenvolvendo algumas competências que não se trata, por exemplo, a gente está no Zoom aqui, mas não se trata de entender o pormenor do Zoom, mas de usar o Zoom para me comunicar. Então, aqui para me comunicar com vocês, que eu preciso ter uma câmera, um microfone, que vocês consigam me ouvir, eu consigo ouvir vocês, manipular o chat, saber compartilhar a tela, o basicão da comunicação. E que é uma dimensão que é pensada na escola também, né? Então, como a escola vai usar... Que foi um intensivão para as crianças, para os professores, né? Essa competência, né, Mariana? Essa foi muito utilizada agora, né? Como se colocou. Foi um intensivão mesmo. E de descobrir, inclusive, né, como a gente dosa isso, né? Então, a BNCC, ela traz também essa coisa da competência digital, e daí isso tem norteado a própria formação de professores, né? Então, é bem isso que é uma das políticas que nos ajudam a pensar na formação de professores. Eu estava numa banca esses dias, uma professora bastante querida falou assim, olha, ela estava fazendo uma crítica, não, uma análise sobre as 10 competências do PNUD, né? Que foram, que teve aquele baita lançamento nos anos 2000, a gente usou bastante, né? E ela falou assim, olha, eu acho que a competência digital é uma competência que precisa ser incluída, né, agora como um grande passo, porque ela falou assim, eu trabalho com bastantes professores da universidade e tal, que ela estava tendo na universidade dela, que inclusive nem é aqui no Brasil, ela falava, a gente tem professores que falam, não, eu não vou aprender, sei lá, mandar e-mail, porque não é função mandar e-mail, né, então o técnico manda para os alunos. Mas de coisas bastante básicas, né? E que a gente imagina no EAD faz 1 bilhão de coisas de ponta cabeça, né? Ela dizia, olha, essa se torna hoje uma competência essencial para quem quer ser professor. Então, não, eu vou trabalhar com educação infantil e daí as crianças não vão usar tecnologia, porque, enfim, né? São crianças pequenas que precisam brincar. E a questão do corpo, tarará, é muito mais importante, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, independente de ser professor de educação infantil, de ensino médio, de EJA, de FUND 1 ou 2, de universidade, eu, enquanto professora, preciso saber minimamente usar esse mundo de ferramentas, fuçar, né? Porque faz parte do nosso ofício, para fazer atividade, para mandar e-mail, para se comunicar, para em situação de exceção, como é que a gente está vivendo, ou situação, sei lá, se vai ter uma de normalidade de novo, mas nessas situações todas, faz parte do nosso ofício pensar sobre essas tecnologias também para ajudar os alunos a pensarem sobre isso também, né? Então, são várias competências que eu listei todas, eu vou disponibilizar os slides para vocês, foi um compêndio que eu fiz dessas habilidades da BNCC, mas para a gente entender que é um grande guarda-chuva mesmo, que a gente vai vendo que todas as disciplinas ou todas as áreas, elas vão se encaixando dentro desse guarda-chuva que não pensa só na habilidade cognitiva, né, na construção do conteúdo conceitual, mas, por exemplo, da saúde física e emocional, né? Então, recentemente teve o Enem mesmo proporcionou uma reflexão sobre a dimensão das doenças psicológicas com os alunos, com os adolescentes, da questão de bullying, cyberbullying, suicídio, etc.
A BNCC vem trazer formalmente, acho que isso é um marco bastante importante também na discussão curricular do país, para dizer, olha, é preciso olhar com cuidado para o todo, que é a infância, a adolescência e a juventude em todos os aspectos, né? Priorizando sempre essa perspectiva de se ensinar, de se aprender pelo diálogo, pela dimensão da resolução de conflitos, pela empatia, pela cooperação, de forma coletiva, que cada um tem o direito de se expressar com princípios éticos, né? Então, com a dimensão do respeito, de flexibilidade, de um lugar solidário, de um lugar sustentável, né? De um ambiente sustentável. Então, assim, as competências, elas são realmente um grande guarda-chuva que vão nortear toda a constituição curricular na educação básica e, consequentemente, nos ajudar a pensar sobre como formar professores para atuar com essa juventude, para atuar com essas crianças, para atuar nesse contexto, não só como cumpridor de currículo, como cumpridor de planejamento, né, plano, ou como cumpridor de lista, mas como alguém que consegue compreender, consegue pensar, né? E a própria BNCC, ela vai trazer na parte introdutória, que vai justificar porque se trabalha com a opção de se trabalhar por competências, né, e habilidades, vai trazer um histórico da LDB já de 96, para dizer, olha, cabe à União, por exemplo, aqui, né, estabelecer em colaboração com o Estado e município essas competências e essas diretrizes para se organizar os currículos do ensino médio, na educação infantil no ensino fundamental, que essas competências norteiem e assegurem os conteúdos mínimos. Então, se trata de um movimento inverso ao que a gente foi acostumado, né? Então, se foi acostumado, em geografia tem que ensinar isso, história tem que ensinar isso, matemática tem que ensinar isso. A pergunta é, por que ensinar isso? Como organizar isso em função do quê? Então, se eu tenho uma compreensão daquele guarda-chuvão, que todas as áreas têm conhecimento histórico, todas essas áreas têm formas de aprender, né, que variam conforme a idade, que variam conforme o contexto, que tem a questão eu consigo pensar na estruturação dos conteúdos considerando as regionalidades, considerando as aprendizagens, considerando as idades, considerando as localidades, né? Então, dentro desse princípio, se admite que os currículos sejam diferentes dentro do processo. Então, não precisa, a proposta da BNCC não foi fazer uma normativa de que todas as escolas do Brasil, no primeiro ano do fundamental, no segundo bimestre, aprendam história da África, mas que ao longo dos anos iniciais ou dos anos finais do ensino médio, todas as crianças têm a oportunidade de aprender sobre a história da África, aprender sobre multiculturalismo, refletir sobre essas questões, ou aprender, né, sejam alfabetizadas na idade certa. Então, por isso que existe essa flexibilização em termos de conteúdo, da organização curricular, mas as competências, essas diretrizes, elas são comuns. Então, a proposta é que ao longo da educação básica, todas as crianças tenham essa oportunidade de refletir historicamente, de valorizar as questões da arte, etc. Com isso, a gente cria diferença, né? Se a gente tem pessoas mal formadas, obviamente sim. Por isso existe um investimento muito grande em formar os intelectuais da educação, que somos nós professores, que a gente consiga refletir sobre essas questões. Mas eu acho que ela vem muito mais no movimento de não engessar, né? Como a gente tinha um movimento de engessamento, né? Quando a gente vai estudar a LDB, por exemplo, da década de 60 ou 70, que tinha prescrição de conteúdo, então você tinha, por exemplo, uma turma de segundo ano, se você tivesse crianças que sabiam mais, por exemplo, você tinha que parar a criança, tudo bem que a criança já sabia, aprendia de novo, fazia a lição outra vez, porque naquele dia tinha que fazer aquela lição do sapo, sei lá, do urubu, do não sei o quê, as crianças todas sabendo ou não, né? Então, é preciso fazer essa análise. E com isso, né, acho que é um pouco do que a Débora está perguntando, isso exige um movimento das escolas justamente na contramão disso, né? De reter bons professores. Tem até um estudo muito interessante que a gente usa lá no mestrado da OCDE, que é um grande estudo assim, como formar bons professores e como reter esses bons professores na escola, na educação básica, trabalhando com aquelas crianças.
Então, se torna um compromisso da escola da não rotatividade de professores, de formar, exatamente, dentro de um projeto político-pedagógico, essa organização. Então, eu olho, por exemplo, na minha escola, eu tenho 2 primeiros anos, 2 segundos, 2 terceiros, mas eu tenho aquela turma do primeiro ano que vai percorrer, né? Eu sempre brincava com a educação de trabalho com gênero textual. Eu olho para aquele primeiro ano e daí é um pouco da discussão que a gente faz no livro Texto de Currículo e Diversidade, que é olhar para aquela turma e pensar, hoje ela está no primeiro ano, essa é uma turma que vai sair daqui no 9º ano aprendendo o quê? Então, construir essa trilha na minha escola, e daí eu começo a pensar nos currículos, né, no sentido de conteúdos mínimos, de conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, dos projetos, da parte mais específica, para eu garantir que os alunos não fiquem sem trabalhar com aqueles temas, com aqueles conteúdos. Então, eu sempre dizia, na época que eu estava na direção da escola, a gente trabalhava nos anos iniciais do fundamental, em língua portuguesa, com diferentes gêneros textuais. E a gente ainda tinha na escola uma certa rotatividade, sim, de professores, que eles tinham que escolher, tararara. Então, a grande preocupação da coordenação da escola, da direção da escola e do próprio grupo de professores era de pensar aquela trilha. Para quê? A criança no primeiro ano viu conto de fadas. Daí no segundo ano mudou a professora, ela viu conto de fadas. Daí no terceiro ano, ela viu conto de fadas outra vez. Daí no quarto, né? E ficou sem ver poesia, ficou sem ver fábula, ficou sem ver conto, não de fadas, né? Mas o conto, ficou sem ver, enfim, os outros gêneros textuais. Então precisa, e a base ela chama atenção nesse sentido, para que daí a responsabilidade da escola, daquela rede, daquele lugar, pensar junto com a equipe. Por isso que quando se fala em parte diversificada do currículo, né, tem uma outra parte, é isso mesmo, Fernanda, né? Aqui fala, tá vendo? Isso é lei, né? O artigo 26 da LDB vai dizer, olha, os currículos têm uma base nacional comum e tem uma parte diversificada, que vão pensar nas características regionais, tem outra parte que fala um pouco de autonomia, que a base define os direitos, a organização das áreas será estabelecida em cada sistema, em cada escola. Então, é obrigação, sim, da equipe, da escola, a gente chama de mobilizar e aplicar os saberes, mas daí é na escola, né, ou na rede, olhar para este espaço, para essas crianças. Então, quando tem essa compreensão do grande guarda-chuva, eu quero que as crianças, os adolescentes, eu quero que eles aprendam isso no final. A gente vai chamar a equipe, pensar no projeto político-pedagógico, que também acho que é tema de um dos livros textos, acho que é Gestão de Sala de Aula, se não me engano, ou um outro. Acho que no de currículo também a gente fala disso. Nas atividades da sala também a gente vai propor uma reflexão, que daí esse é o lugar. Né? Então, a base, ela não trouxe essa discussão assim, no primeiro ano tem que aprender isso, no segundo ano aquilo. Não, no fundamental, nos anos iniciais, nós vamos aprender isso. Daí a escola vai olhar, bom, disso que essa criança tem que aprender no primeiro ano, o que a gente tem aqui no entorno, que projetos a gente pode fazer, que experiências a gente pode oferecer, como que a gente vai organizar isso no tempo, como que é essa turma que está entrando, como que a gente vai pensar essa trilha dos anos, que é isso, é a capacidade de mobilizar e aplicar esses saberes, esses conteúdos, essas competências, essas habilidades. Porque a grande questão, né, do ensino e das competências é uma grande tendência, né? Então, dos órgãos normativos como o OCDE, PISA, Unesco, etc., porque se entende que é um passo além do conteúdo, né? E é uma mobilização não só do conhecimento, do saber, mas do saber fazer em função dessas habilidades essenciais que vão... O que é garantir o exercício da cidadania, né? O que é formar para o mundo do trabalho? É olhar para aquelas crianças daquela escola. Então, eu vou ver, por exemplo, a escola onde estão as meninas da Suzana, né? Aquela escola, enquanto comunidade educativa, vai olhar o que propõe a base, vai olhar para aquele entorno, que bairro é esse, que cidade é essa, que estado que está, né? Não significa, por exemplo, que uma escola de São José dos Campos, obrigatoriamente, vai ensinar uma coisa diferente de uma escola de Paraty, que vai ser diferente de uma escola de Goiânia, de Campo Grande, de Belo Horizonte, ou, sei lá, de uma outra cidade. Mas é de compreender o seguinte, por onde a gente começa? Que projetos diferentes eu posso fazer com as crianças? Então, a pergunta é, mas vai ficar diferente? A minha pergunta, na verdade, é, por que não? Então, porque, por exemplo, uma escola que está a 2 quarteirões, por exemplo, de uma das praias de Paraty, quando a gente tem umas experiências em Ubatuba, na hora de pensar
no meu bairro, por que ela não vai lá ver? De repente, a Vila de Pescadores está ali do lado. Então, ela vai fazer uma compreensão do bairro, de entrevista com aquelas pessoas, vai compreender. E a menina que está em São José dos Campos, sei lá, que está do lado, sei lá, do mercado municipal, ela vai olhar para aquele bairro, vai fazer a mesma entrevista, mas com aquelas pessoas. Então, a lógica que eu vou desenvolver, que é pensamento científico, que é o conteúdo específico ali, é o mesmo. Vai diferenciar um olhar para aquela região, entendeu? As reflexões são as mesmas com objetos diferentes. Então, é esse movimento que é importante, que a base traz essa flexibilização. Ela não vai dizer, olha, todo mundo no segundo ano vai ter que entrevistar uma aldeia de uma vila de pescadores. Não dá, né? Vou falar um menino de Manaus para olhar a vila de pescador, ou alguém, sei lá, de São Paulo, entrevistar uma comunidade quilombola, mas é de olhar para aquele lugar e perguntar quais são as comunidades tradicionais, que é um conceito, aqui da minha região. E daí todo mundo vai fazer aquela experiência. Por isso é um pouco do que vocês disseram no chat. É preciso de uma comunidade bastante engajada para conseguir analisar o que a base está propondo de competência para colocar em prática, né? E um princípio básico, eu estou terminando aqui já, é com esse compromisso com a educação integral. Então, não se trata, assim, de fazer lista de conteúdo, mas eu compreendo essa lógica do que aprender, para que aprender, eu vou pensar como que eu posso ensinar aquilo, como que eu posso fazer redes colaborativas de aprendizagem, como eu avalio, né? Como que eu penso essa perspectiva de comunicar, que é muito além do que acumular informação, mas é de formar pessoas, não só os alunos, mas a gente mesmo, enquanto professor. Que não significa também dominar todos os apps, mas está aberto ao novo, né? Tentar ser resiliente, tentar ser mais colaborativo, responsável, ensinar isso para os alunos, né? Ensinar a atuar com discernimento, aplicar conhecimento para resolver problema, ter autonomia e segurança para tomar decisão, ainda que o negócio seja meio incerto, consiga conviver com diversidade, e que é uma questão de valor, né? De exercer a tolerância, assumir, na verdade, uma visão plural, mas individual também, daquela criança, daquele aluno, com vistas ao seu desenvolvimento pleno, aquilo que ele é diferente do outro, né? Então, olhar para uma dimensão coletiva, mas também olhar para a dimensão individual, do temperamento, da personalidade, do jeito de interferir, para que a gente consiga construir intencionalmente esses processos educativos. Fácil? Né? Não. Né? A gente está rachando estudar até hoje. Né? Como é que faz, como é que não faz, é um grande quebra-cabeça para ser formado. Mas a gente sempre tem duas possibilidades de olhar isso. Uma delas é com pessimismo, né? E eu gosto muito do exemplo do Viktor Frankl quando ele vai falar isso. Ó. A gente pode olhar essas situações como o pessimista olha. Como que o pessimista olha? Ele pega essa folhinha de calendário e olha e fala, meu Deus do céu, já estamos em junho, já passou tudo isso, meu Deus do céu. E essa folhinha tá ficando mais fina, vai acabar o ano e que droga, né? Ou a gente pode olhar com otimismo. Pega a mesma folhinha e vai olhando tudo que passou e vai dizendo, puxa, hoje eu vim ver minhas amigas aqui. Então, a gente dá uma palestra, mas vi muita gente querida, né? A gente papeou um pouquinho antes, deu para conversar um pouquinho antes de eu falar sem parar. Então, a gente olhar com a riqueza do que foi vivido naquele dia, né? Que tá bom, ficou um monte de coisa sem, mas enfim, né? A gente viveu isso. E isso esbarra, daí quando a gente entende que a gente sempre tem duas possibilidades de ver uma situação, o próprio Frankl vai dizer, a gente se torna livre e responsável, né? E na verdade a gente entende essa liberdade no sentido de que, olha, eu não sou livre de algumas coisas não passam pela minha escolha, né? Como essas, não sou livre para escolher sobre isso, ou seja, eu não sou livre de determinadas coisas, mas sou livre para dar uma resposta diferente, apesar dessa situação. E daí isso me torna responsável pelas minhas atitudes, pela minha reflexão. Então, eu não sou livre, por exemplo, de estar numa escola que seja muito difícil, mas eu sou livre para assumir um posicionamento diferente em função da aprendizagem dessas crianças. E daí eu sou responsável pelo meu eu profissional e para fazer diferente a cada dia, encontrando essas possibilidades de fazer diferente na escola, seja como estagiário, seja exercendo a função de professor, seja depois, sei lá, tem bastante gente da pedagogia aqui, sendo diretor de escola, sendo coordenador, enfim. A gente é responsável para encontrar essas possibilidades para fazer diferente aí nesse universo que a gente for atuar. Falei muito, perdão, mas era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês.
Falo muito não, Mariana. Nossa, tá todo mundo aqui agradecendo, todo mundo adorando, viu? Preocupa não. Acho que é um tema assim que a gente veio trabalhando com eles, assim, bastante já. O semestre inteiro nós viemos trabalhando com o LDB, com, né, com os projetos curriculares, falamos já sobre o que era a BNCC, falamos semana passada com a professora Odila, assim. Então, é uma construção que para chegar até aqui, que eu acho que assim, a sua fala você mostrando as competências, né? Que uma das perguntas que eles fazem é assim, mas como é que eu vou trabalhar de maneira transversal? Como é que eu vou trabalhar, né, os conteúdos com os outros, com as outras disciplinas, com os outros professores? E você mostra, de certa forma, assim, uma leveza, que parece uma coisa tão simples, né? Mas que dá trabalho, que a gente tem que ir atrás, mas quando você pega a competência ali, todas, vamos colocar assim, as disciplinas, eles já estão todas juntas. Cabe a nós aí buscar os colegas, buscar a escola, buscar o apoio e pensar como trabalhar isso. Então, você falou assim de uma maneira suave, né? Mas com muita propriedade, com muita profundidade sobre um tema que é muito interessante para eles, né? Eles que são, muitos que estão aqui já são professores, né? Já estão em sala de aula. Outros entrarão em sala daqui a pouco, né? Estão vivenciando todo esse momento que você colocou diferente, difícil, mas que também é um momento de muito aprendizado, né? É um intensivão para a gente, não é? Exatamente, e que não tem receita, né? Então, esse novo modelo, essa proposição de olhar, uma proposição de olhar exatamente sem receita, né? Mas também que não significa fazer de qualquer jeito, né? Então, vou deixar de... Então, determinadas turmas vão ver algumas coisas, outras turmas não vão ver aquele conteúdo. Não, mas é justamente por não ter receita, esse nosso compromisso de olhar para essas dificuldades, para essas proposições, né? Para esse diferencialzão todo e pensar em quais seriam essas estratégias, onde elas cabem melhor, como usar de uma forma ou de outra, como, né, pegar esses temas, sei lá, da atualidade, esse exemplo mesmo que eu dei, né, de fazer o cálculo, depois eu vou mandar para vocês o convite oficial, mas surgiu de um trabalho que o pessoal da USP de Lorena, dentro do mestrado de projetos de ciências, já vinha fazendo há uns 2 anos, que alguns alunos trouxeram o tema, por exemplo, da fake news, dessa coisa de disseminar notícias falsas, depois veio com o movimento dessa coisa de talvez a Terra ser plana, não sei o quê, né? Então, como combater isso? Não se trata de combater com fala, né? Aquela coisa que a gente falou. Mas como que a gente faz o cálculo sem precisar pegar uma nave espacial, um foguete, não sei o quê, e ir para o espaço? Como fizeram antes de nós, quando não tinha internet, televisão, meios de comunicação? Como foram esses cálculos matemáticos? Como que a gente pode fazer esses cálculos hoje? A ideia de promover essas experiências hoje, né? Então, como replicar esses cálculos em diferentes lugares do planeta, então que sejam de dia ainda, né? Para pegar o movimento do Sol, fazer os cálculos, colocar lá nas equações, para verificar se onde a gente pisa é uma esfera ou não. Como a gente consegue? Então, assim, é um trabalho super interdisciplinar dentro dos diferentes anos de escolaridade, que é muito importante para o pensamento científico, para ciências, para matemática, e que não se trata assim, vamos matar a aula para fazer esse projeto, mas é um projeto que cabe dentro do currículo de educação básica, cabe na nossa própria formação enquanto professores, né? Então, diferentes séries, isso é trabalhado com uma profundidade diferente, mas pensa, é um marco para aquelas crianças ou para aqueles adolescentes que forem participar de um evento dessa natureza, né? Dizendo, olha, participei de um grande experimento com uma porção de gente do mundo todo, né? Que a gente consegue... E é interessante que você forma cidadãos críticos também, né? Eles vão aprender a questionar, eles vão aprender a se colocar, né? Não, a gente está falando das fake news, né? Eles vão aprender assim, por que é fake news, né? Por que não é falso? O experimento desse, né? Nossa, como é que lá atrás que eles não tinham tudo? Então, acho que é o papel nosso de professor, né? Formar um cidadão, uma pessoinha ali, seja ela pequenininha, seja ele um adolescente, mas que seja crítico, né? Que ele pense no que ele está fazendo, né? Exatamente, não precisa trabalhar assim, fake news é isso, news é isso, verdade é isso, né? Decora, gente, fake news é o que é. Não, você vai fazendo essa experiência que a pessoa fala,
poxa, né? Então, antes de eu disseminar uma informação, é preciso entender. E às vezes não é entender só lendo sobre aquilo, mas vivendo, né? Fazendo, porque e daí isso desmistifica muita coisa, né? Na área de exatas, principalmente que as pessoas acham que as equações surgiram de um pensamento absolutamente abstrato, de gente muito E maluca. foi uma construção, né? Como a gente falou, um pensou de um jeito, o outro foi indo, foram comprovando, quer dizer, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Não é algo que alguém descobriu do nada, né? E o que você falou assim dos experimentos que a gente pensa assim, só vou trabalhar isso no ensino médio, que eles já entendem. Não, por que não trabalhar lá no ensino infantil? Por exemplo, o que você falou das minhas filhas, a minha pequenininha tem 4 anos. Eles fazem experimentos voltados para a idade deles, que assim, então é o mesmo experimento, eu posso trabalhar com o ensino médio, com trabalhando outros conceitos envolvidos mais profundos, vamos colocar assim, mas é trabalhado para gerar curiosidade também neles, né? Então, acho que isso também é importante. Você trabalha, ver a faixa etária, como você falou, eu vou ver o conteúdo, vou adequar com a faixa etária e vou trabalhar, né? Por que não, né? Dá um pouquinho de trabalhinho às vezes ali, mas por que não fazer isso, né? Exatamente, mas daí quando a gente tem essa intencionalidade, né, entender qual é esse guarda-chuva, e daí eu olho para a escola e consigo ver, bom, eu consigo organizar esse currículo, né, essa trilha, a partir do conceito de competências, mas essa trilha sim, eu consigo ver onde estão essas brechas para trabalhar esses projetos, eu consigo pensar em como mudar, não, isso aqui não está legal, eu posso trabalhar com outro professor, ou com uma outra faixa etária, que foi assim que as escolas que trabalham, por exemplo, com projetos interdisciplinares mais avançados, que é misturando crianças ou adolescentes de faixa etária diferente, eles não organizam assim como uma grande bagunça, né? Sem pensar. Pelo contrário, por conta de uma superestruturação daquela escola, eles conseguem ver exatamente onde um aluno maior consegue trabalhar com o menor, em projetos com gente de fora da escola, porque está tudo bem organizado, então eles conseguem ver onde dá para aprofundar, onde tem que voltar, onde tem que trabalhar individual, onde faz coletivo, por conta dessa estruturação que daí é dentro mesmo do projeto daquela escola, ou daquela rede, ou daquele sistema. Então, isso é bem bacana. Verdade. Eli, eu vou passar a palavra, que eu sei que a Eli, ela não fica feliz se ela não falar, né, Eli? E eu adoro ouvir a Eli. Não, hoje eu já estou meio cansado, o dia foi grande, né? Eu quero, Mariana, na verdade, agradecer, né, a contribuição que você sempre dá, né, para nós, colegas, e para nós, alunos, e colegas também, né, porque tem uns aqui que já estão, né, na ativa, mas fiquei ouvindo você, né, e pensando muito. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi lá atrás ainda, né, enquanto eu estava na educação básica, com a professora Ecleide Furlaneto, que é uma grande mestra em interdisciplinaridade, que estuda muito essa questão, né? E eu fiz supervisão durante um tempo com ela, e eu aprendi com ela que falta, né, muito na formação dos professores, e eu ressinto disso, porque eu acho que a gente faz uma formação que ainda acaba faltando, porque a gente faz pouco essa reflexão de cada professor saber o que cada conteúdo e cada disciplina importa e tem a ver, e por que ele está naquele lugar. Porque a gente não faz essa pergunta. Por que eu tenho que estudar matemática? Os alunos fazem. Por que eu tenho que estudar essa equação mais chata? E a gente não consegue dizer para ele por que ele tem que estudar. Nem o professor de matemática. Tem professor de matemática que não consegue dizer isso. Eu acho que essa questão... E eu estou falando isso porque eu, enquanto coordenadora, eu fiz esse exercício com os meus professores uma vez. E eu não tinha pretensão nenhuma de chegar em lugar nenhum, nem de dar grandes respostas. Porque nós éramos um grupo e o grupo ia discutir a questão, né? A partir da supervisão dela. E cada um fez, né? E eu guardei esse trabalho porque eu achei muito interessante. Então, o professor de história sentou e fez a reflexão do porquê que a história importava dentro daquele currículo do ensino fundamental 2. Na época era ensino fundamental 2. Nos anos finais,
né? Então, cada um fez, e depois a gente juntou esse trabalho. E eu acho que isso é uma coisa muito importante e que falta muito, né? Porque quando eu olho para a competência e eu também vejo ali muita possibilidade, inclusive, de trabalho, né? Uhum. De pesquisa, de coisa, de tudo mais, de atividades mil que a gente pode fazer com as crianças, né? De pesquisa e tudo isso. Mas a gente ainda continua sem saber muito bem por que que a gente faz isso, Ou né? seja, o lugar da disciplina, o lugar daqueles É o conteúdos lugar naquela formação. daquela formação para a minha criança, porque o que que uma criança, né, da educação infantil faz uma experiência. Ontem a gente falou nisso no TCC sobre educação ambiental. Eu falei, gente, não basta, né, eu chegar lá e fazer. Hoje eu vou fazer uma experiência com as folhas. Então vamos observar a folha. Eu tenho que saber o que que significa isso, que lugar é esse que essa pesquisa está importando naquela criança de 4, 5 anos. O que ele está aprendendo? Né? O que ele está entendendo enquanto um pequeno? Né? Então, essa questão que passa pela psicologia que você tocou e que passa por uma coisa muito importante, que são os conceitos estruturantes. A gente tem que conhecer quais são os conceitos estruturantes da física, da matemática, da química, da língua portuguesa, quais são os conceitos estruturantes. E como Aqueles eles se conceitos, organizam, né? e aqueles conceitos que eles vão de 1 ano a 90. Que se eu entendi lá embaixo o que é transformação, eu vou passar por todo esse conteúdo e não vou chegar no ensino médio e dizer assim, agora eu tenho que estudar química e eu não sei isso, eu não entendo como é que é isso, como é que muda isso. Porque eu não entendo o conceito de transformação, eu não entendo isso dentro do mundo, né? Então, eu acho que falta muita coisa ainda para a gente, enquanto formador, enquanto formandos, enquanto, né? A gente precisa repensar mesmo. Eu acho que a partir da base é pensar os nossos cursos de formação de professores, né? A partir desses elementos, se a gente fosse pensar nessa lógica do guarda-chuva, né, da Exatamente, competência, né? olhar sobre as diferentes modalidades, né? Então, É, educação infantil, Fundo 1, Fundo 2, anos iniciais finais, é, ensino médio, as disciplinas, e talvez até antes das disciplinas, essa coisa do conceito dos conceitos estruturantes, que tem uma lógica de áreas, né? Então, é, o conceito de transformação, de é, permanência, o espírito científico, o processo científico, né? E daí pensar nisso, como isso desenvolve em função da idade, dos contextos, e da onde se encaixam, quais disciplinas, por exemplo, se encaixam dentro da questão transformação, permanência, né? Verificação, exatamente certo? isso, né? E daí tem uma coisa ainda mais profunda, que eu acho que daí é o grande nó para a gente, que a base trouxe com o nome de competência socioemocional, com princípios éticos, valores, não sei o que a Cleide vai chamar de matrizes pedagógicas, né? Que é a dimensão dos valores, dos porquês, que a Ivani fala da dimensão ontológica, né? Ou existencial, e como isso entra ao longo desses processos, né? Esses processos todos. Ai, tem um caldo gostoso para a gente falar bastante, né? E a E escola, reorganizar os currículos. a educação é fantástica, né? E tem uma preocupação, né? Porque essa questão, por exemplo, que eu não sei, tem uma aluna que levantou aqui, falou como lidar com a rotatividade de professores, né? Com as mudanças, né? Acho que travou ele. Travou? Voltou ele, você se mexeu, Não tem? Voltou. Desvoltou. Hoje a gente fez reunião e ele, a internet também estava intermitente lá, mas a Eli estava querendo colocar, assim, que foi colocado no chat, como lidar com essa rotatividade de professores numa escola e dar continuidade no projeto, né? Como é que você consegue fazer isso? Porque você vai para a escola privada, ela faz isso muito bem. Uhum. Ela consegue manter o professor dela. E você vai para a escola pública e você não tem isso. E isso causa um fosso.
isso causa uma diferença muito grande na formação das nossas crianças, né? Então, isso é um ponto muito preocupante, já que a gente hoje tem a certeza que a permanência do professor é fundamental na escola, para a construção de um currículo, né, competente, de uns processos que realmente façam diferença, né, E na vida das professores crianças. especialistas naquela faixa etária, né? Então, a gente, na Principalmente pedagogia, a agora, gente né? forma da educação infantil né, ao 5º ano. Então, os estudos já mostram que quanto mais a gente consegue especializar, né? Então, professores com peritos na alfabetização, peritos no 4º, 5º ano, dentro daquela equipe, consegue ajudar a formar melhor, a pensar melhor na aprendizagem daquele grupo. Né? Então, Deixa eu só ler uma pergunta que a Débora colocou aqui, né? Ela colocou assim, ó, os projetos político-pedagógicos das comunidades indígenas, elas conseguem resultados excelentes. Ela ficou pensando, talvez, porque eles não têm preconceito em ensinar, em desenvolver aprendizados no autocuidado, com o corpo, com a elaboração de alimentos, com o trabalho artesanal, da vestimentas, utensílios. Como desenvolver esses conteúdos hoje nas comunidades urbanas, para contribuir com algumas famílias que têm essas dificuldades? Né? Que são realidades muito diferentes, né? Então, como às vezes desenvolver uma habilidade que uma comunidade, por exemplo, indígena ou uma região tem, às vezes uma outra totalmente diferente? Eles têm alguns conceitos também que é bastante importante, né? Por exemplo, você vê escolas mesmo bilíngues, né, indígenas, a gente tem poucas, né? Bastante poucas, né? Poucas ao longo do Brasil todo. E daí isso dá justamente isso que ele estava falando, né? Uma comunidade de professores que é a comunidade daquela escola. Então, a escola é a minha escola, né? A escola a minha comunidade. Eu, enquanto professor, pertenço àquela escola, àquele projeto que está muito ligado à vida da comunidade, né? Como a comunidade vive, as crenças, etc. Que é a mesma receita de algumas escolas de sucesso, dessas escolas que são muitas escolas premiadas e tal, que tem essas particularidades. Então, qual que é a primeira particularidade? É entender a que serve aquela escola, né? A missão daquela escola, depois o sentimento de pertença do grupo de professores que está se formando para trabalhar lá, para entender aquela comunidade, para fazer um projeto de escola, então o que é importante para essa escola, para essa comunidade. Então tem alguns padrões que permanecem em essas escolas ribeirinhas ou de comunidades tradicionais, elas têm muito isso, porque quem vai lecionar na escola indígena geralmente é um membro daquela comunidade, né, que vai se formar na universidade e volta para aquela comunidade para atuar ali. Então, tipo, é a minha escola. A gente foi, uma aluna minha fez uma pesquisa numa escola que fazia projetos interdisciplinares, a gente foi entrevistar os professores, que no fundamental, nos anos finais do fundamental, eles não se organizavam por disciplinas. E todos os professores que deram depoimento para ela, eles falavam assim, isso aqui é a minha escola. Teve um professor, que era um dos professores fundadores da escola, que virou para ela, você tá vendo aquele muro ali? Fui eu que construí no final de semana, isso aqui tem que dar certo. Porque essa escola, ele falava assim, isso aqui, né? Essa escola tem que dar certo, sabe por quê? Porque tem sangue meu aqui, tem suor meu, é um projeto que é meu. E a escola era tipo, projeto super bacana, sabe? E daí os professores diziam isso, olha, isso aqui dá certo porque é o sentimento, é a lógica do que é educar, né? É o educar integral, é assim, a gente está dentro desse projeto. Por isso que tem alguns projetos, né, em termos de política pública que estão dizendo, alguns já conseguiram, né? Inclusive, por exemplo, tem algumas cidades que conseguiram isso no município, que é professores de dedicação exclusiva para aquela escola. Assim como é na universidade pública, por exemplo, né? As estaduais, as federais, o professor tem dedicação exclusiva naquele lugar, né? Então, ele é professor ali, ele tem horas-aula para dar aula ali, as horas livres são ali, porque a ideia é construir uma comunidade que pensa naquela escola, além das horas que ele está dando aula de verdade, mas que está ali para orientar aluno a fazer projeto de vida, a pensar em projeto de pesquisa, a fazer projeto com a comunidade. Na universidade, assim, né? Nas universidades públicas, então, o professor está ali, faz extensão, faz pesquisa, dá aula. E já tem alguns projetos, né? Tem um projeto, por exemplo, Sobral foi assim, né? Eles têm garantia por legislação do município. A USP de Lorena tem feito alguns projetos, acho que com Lorena, que tem mais uma cidade, que eles estão já fazendo o que eles chamam de projeto de descentralização, que é que fosse previsto
como lei, então, a despeito do partido que ganhar, garantido por lei que aquele professor é efetivo naquela escola. Então, aquela escola tem aqueles professores, né? A outra escola vão ter aqueles outros professores. E daí você consegue perpetuar um trabalho pedagógico, um trabalho educativo com aquela comunidade. Então, a gente já tem, assim, algumas coisas garantidas por lei, né? E outras em fase de projeto, de se mobilizar para pensar nesse sentido, que eu acho que é bem importante, bem legal. Temos sempre que pensar no que já temos, né? Que aí o que já aí nos anima, né? Exatamente. Assim, poxa, deu certo nesse lugar, né? Então É, pode dar aqui também. verdade, é verdade. É Mariana, isso. eu só tenho a te agradecer, os alunos estão te agradecendo aqui no chat, Tô né? E eu, vendo. em nome da universidade, em nome da educação à distância, só tenho a agradecer você tirar esse tempinho aqui. E eu queria falar para todos os alunos que estão aqui que a gente não comentou lá no início, que a gente comenta no final. A Mariana, ela também é muito ativa no Instagram, tá? Procurem lá o nome Verdade. dela. Não, mas é verdade. A Mariana traz muitas dicas, ela faz muitos vídeos, ela traz muito conteúdo relacionado com a educação, com o ensinar mesmo. Então, quem tiver curiosidade, entra lá no Instagram da Mariana, assim, tem muita coisa interessante lá, muita coisa bacana, tá? Ela dá dicas, ela traz muito conteúdo para fora da sala de aula, para vocês que são futuros professores, né? Que vocês estão aí na área de educação, acho que é muito interessante. Então, Mariana, obrigada mesmo por você ter vindo aqui. E o Instagram é o nome dela, tá? Que tá no convite, Mariana, né, Aranha Aranha. de Isso. Souza, né? E o conteúdo, a Mariana já falou que depois ela vai me disponibilizar os slides e eu passo para vocês. Eu tenho o e-mail de vocês, que vocês preencheram a lista de presença, e eu repasso o conteúdo para eles. Bom? Muito obrigada a presença de todos vocês, alunos, mais uma vez. Eli, muito obrigada pela parceria. E Mariana, ó, obrigada mesmo, do fundo do coração, Eu por que ter agradeço. voltado aqui conversar com a gente. É Boa sempre um noite, prazer. gente. Obrigada. Obrigada, gente. Professor Eu que Eli, só um agradeço muito. minutinho. Desculpa, professor Eli, só um minutinho. Eu vou te mandar mensagem lá no portal, tá bom? Pode